Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. Voltamos ao vivo com a transmissão da 7ª RM Vale TI.
Eu sou a Mirella, estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde interajo virtualmente com todos os nossos palestrantes e convidados desse evento. Vamos falar aqui com eles então. Boa tarde, Marcelo, Davidson, Renan e o Gustavo. Boa tarde para vocês. O Renan Padovani da Altasa vai ser o nosso moderador nesse painel. Ele é empreendedor, é CEO da Altasa e também tem experiência na Alemanha e nos Estados Unidos. Um ótimo painel para vocês e até já. Boa tarde a todos, pessoal. Então, meu nome é Renan Padovani, sou CEO da Altasa. Queria agradecer primeiramente a organização do evento, em nome do Marcelo, Gianni, sempre a RM Vale a cada ano, sempre maior e trazendo sempre novidades aí da tecnologia para nós. Hoje é um painel para tratar um pouquinho sobre a evolução, né, dos robôs, como isso irá mudar em termos de produtividade, a interação, né, com o ser humano. Então, todos nós sabemos, né, a quarta revolução industrial ela já é uma realidade, né, ela se encontra em pleno curso, onde o uso da tecnologia da informação, da digitalização da manufatura, né, como os diferenciais competitivos, principalmente, eles vêm promovendo uma mudança muito grande na forma com que nós produzimos itens gerais, né, os carros, os celulares que estão nas nossas palmas das nossas mãos a todo momento. Então, como essa indústria vem se transformando e, lógico, que os robôs são a porta de entrada para essa revolução. Ela traz aí toda uma interação entre o ser humano e a máquina, que fica muito mais próximo que os robôs industriais, colaborativos, os robôs que já parecem muito mais a um ser humano. Então, hoje a gente vai trazer bastante dessa discussão aqui com o Gustavo, o Davison e o Marcelo. Eu vou apresentá-los aqui brevemente, pessoal. Davison Marques, ele atualmente é Regional Manager da Energy Telecom, conta com mais de 20 anos de experiência, professor universitário, pós-graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Gestão da Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas, da FGV. O Gustavo Toso, que é entusiasta e apaixonado por automação industrial, com mais de 10 anos de experiência em projetos de expansão com tecnologias de ponta, monitoramento de sistemas, além de engenheiro eletricista e Greenbelt, e trabalhar com a Universal Robots, aí, uma grande empresa também de robótica. Temos também na mesma linha, o Marcelo Nascimento, possui mais de 36 anos de experiência, sendo 13 trabalhados em projetos e instalações industriais de engenharia, e 23 anos em automação e robótica como gerente de vendas nacional. Atualmente, ocupa o cargo de gerente de vendas técnicas da Kuka do Brasil, no segmento de indústria geral. E traz também a graduação em Engenharia Industrial Elétrica e pós-graduação em Administração em Empresas e Marketing pela USP. Pessoal, bom, eu vou pedir para vocês se apresentem brevemente. Hoje a gente começa com o Gustavo na apresentação, então peço que rapidamente, aí 1 minuto cada, se vocês quiserem dar uma boa tarde para o nosso público. Por favor, pode começar, Gustavo. Ei, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gustavo Toso, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da Universal Robots. Há praticamente 3 anos aí desenvolvendo a parte de robótica colaborativa, desbravando esse mundo, dentro do Brasil, quebrando paradigmas aí, que é um trabalho missionário, que leva a vocês toda essa parte de tecnologia. Já venho da área industrial, dentro aí dos 10 anos da minha carreira, então um pouco da bagagem que a gente vai apresentar para vocês, um pouco desse compartilhamento de experiência, eu acredito que vai ser muito válido. E, por favor, atenham-se a mandar perguntas para a gente, os contatos estão aí também, e agradeço novamente pela participação. Perfeito, vamos lá, Davison, 1 minutinho, dá uma introduzida, por favor. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, família, amigos, Eu sou um profissional de cibersegurança, atuo há mais de 20 anos no mercado de cibersegurança. Atualmente eu sou Regional Manager da Energy Telecom, aqui em São Paulo, mais especificamente no Parque Tecnológico. E o nosso grande desafio é trazer para vocês, trazer para os nossos clientes tecnologia de ponta, ter aí a melhor solução do mercado
e trazer aí, né, e poder ajudá-los nos negócios e trazer valor agregado para o negócio de todas as empresas no dia a dia. Ok? Muito obrigado pela participação de todos e o tempo de todos. Espero que tenhamos uma boa participação, uma boa apresentação. Perfeito, Everson, obrigado. A gente está aguardando o Marcelo, então podemos começar. A gente está com alguns probleminhas técnicos de internet, mas já estamos retornando a conexão com o Marcelo. Gustavo, posso pedir a gentileza de você começar então a sua apresentação? Claro, estou à disposição. O pessoal da técnica coloca para a gente. Acho que é um assunto que interessa a todos. Peço que reforço aqui o pedido, né, que o Gustavo colocou, para que mandem perguntas. É um assunto que realmente temos a capacidade aqui com os 3 painelistas com bastante experiência no assunto. Então, a robótica é uma coisa que realmente a gente acha que às vezes vai mudar só o futuro da indústria, né, mas ele chega no nosso dia a dia, né, e está cada vez mais próximo isso. Então, vamos lá, porque acho que é um assunto bem interessante. Legal, pessoal. Então, agradeço, Renan, pelo início aqui. O objetivo da nossa apresentação hoje é gerar um pouco mais de ênfase para essa parte de interação homem-robô e principalmente como que a gente vai gerar esses ganhos transformacionais, né, dentro da indústria e como que isso reflete em produtividade da linha, tá? Então, antes da gente começar mesmo como um todo, eu gostaria de propor uma reflexão a todos, tá, para a gente colocar isso em pauta, principalmente, né, o que é produtividade para você? Quais critérios você utiliza para avaliar a produtividade do seu processo industrial? Então, se a gente começar a avaliar essa questão, justamente com o tópico de hoje, para intercalar um pouco mais dessas informações de como que a robótica, seja ela colaborativa ou tradicional, gera todas essas vantagens também quando interagida ao ser humano, tá? E se tratando um pouco de robótica, né, vamos fazer uma retrospectiva, né, que, como dizem, né, recordar é viver. Então, vamos trazer um pouquinho na história. Então, quando a gente fala de robótica industrial, o que a gente pensa, né? Nossa, robô, indústria, mas como que isso começou, desculpa. A história da robótica já tem mais de 80 anos, né? Mas quando a gente fala de robótica industrial, a gente está trazendo para conceitos aí de basicamente 60 anos. Agora, no que tange um pouco a área industrial, e principalmente voltada à robótica colaborativa, que é a interação com o ser humano, a gente está falando de basicamente 15 anos, né? Sendo ela com robôs colaborativos, células compartilhadas e também os AGVs que a gente tem dentro de fábrica, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente vai estar abordando daqui para frente, tá? E principalmente a gente conseguir avançar dentro da indústria. Agora, quando a gente fala de robótica, eu acho que a primeira condição que vem a todos, né, eu acho que até acaba sendo um paradigma aí, coloca um robô na minha fábrica, ou coloca um robô colaborativo na minha fábrica. Opa, sou indústria 4.0. Não. Colocar robôs, sejam eles tradicionais ou colaborativos na sua fábrica, não vai te tornar uma indústria 4.0 só por esse tópico. A indústria 4.0 é uma grande roda, né, que a gente coloca aqui, que a gente vai estar passando no dia de hoje, mas um ponto muito específico quando a gente fala de robô colaborativo é esse item aqui, que é o de hoje. A colaboração homem-robô, que é basicamente, né, o que a gente vai estar transportando de experiência a vocês. Então, falando um pouco disso, né, a gente coloca a robótica colaborativa principalmente, são linhas compactas, linhas flexíveis que podem trabalhar compartilhando a célula com o operador, compartilhando toda a condição operacional e evitando que tenha todas essas paradas de linha não programadas e também, caso você venha ter alguma interrupção no trabalho,
a linha volta a ser flexível igual era. Tá? Falando de segurança também, é muito importante ter esse conhecimento, né? Um robô colaborativo, ele pode ser instalado numa linha desenclausurada? Sim, desde que seja feita a apreciação de risco devida para aquele processo e que, na apreciação de risco, tenha indicado todas as condições da operação, que ela seja segura e principalmente em relação ao homem. Se em algum momento isso não for transposto à segurança, você terá acessórios de segurança sim, e dependendo da aplicação também. Agora, o que é produtividade também nesse segmento de robótica colaborativa e interação com o homem? Tempo de instalação. Quanto mais rápido você tem uma célula sendo integrada na sua produção, você tem maior vantagem em termos de produtividade, em termos de flexibilidade e principalmente o know-how envolvido para fazer essa programação. Então, daqui a gente começa a falar desse conceito, né, que chama colaboratividade. Tá? Agora, com isso, aonde que a gente quer chegar? Por onde começa? Como eu vou ter o melhor resultado nessa minha linha? Como que eu vou colocar um robô colaborativo? Como que eu vou ter uma maior produtividade na minha linha? Primeira pergunta, qual é o propósito? Por que que você está inovando? Por que você busca uma melhoria? O que você quer resolver? Segundo, você tem a capacidade de desenvolver dentro de casa esse processo ou você precisa de um projeto turnkey ou através de uma empresa de engenharia? Muito importante, definam os KPIs, os critérios do seu processo. Busquem uma visita especializada de alguém que conhece toda a parte de segurança, toda a condição do processo de robótica para te explicar a parte operacional do robô. Entenda ou observe todas as mudanças necessárias para o seu processo. E, principalmente, defina qual é o nível de interação ou colaboração que você vai ter entre o homem e o operador. Ou seja, conseguindo responder essas perguntas, você está um bom passo de ter uma melhor produtividade, né, no seu processo. Agora, com isso, vamos propor alguns cenários que eu acho que dão bem o contexto da produtividade. Uma linha, como por exemplo essa, uma linha de embalagem, na qual você tem um operador que, por mais rápido que ele seja, por mais eficiente que ele seja, você está limitado à linha. Por questões, claro, de parada, revezamento, a ginástica laboral, tudo que envolve uma segurança ergonômica do operador. Agora, em contrapartida, vamos colocar uma outra condição, na qual a operação conjunta traz uma vantagem para a linha, né? Na qual você tem um robô fazendo esse pick and place, né? E colaborando com o operador na hora de fazer uma embalagem, tá? E no final você tem uma célula fazendo a paletização. Aí a pergunta vem, nossa, quanto que a gente consegue obter através de um OE, né? Um cálculo OE dessa célula? Pelo menos 90% de OE nessa célula. Final de linha ao meio de linha. Agora a pergunta vem, nossa, eu poderia colocar ali uma armadura de caixa onde está o operador? Sim, mas caso você tenha uma série de flexibilidade necessária para a sua linha, o operador é uma chave importante e ele conhece toda a condição da empresa, ele tem a cultura da empresa muito importante para conseguir gerar maior valor agregado na sua linha, tá? E sem contar, né, que esse ponto a gente passou aqui, mas no cenário proposto, onde você tem o operador, a gente está falando de condições ergonômicas, na qual um robô, uma célula compartilhada, pode ajudar e muito. E aqui alguns estudos propostos, né, a vocês, que eu acho bem interessante a gente colocar, quando a gente fala de produtividade. Primeiro, qual que é o resultado daquela célula, né, em outras condições, quando homem e robô colaboram, né, um espaço ou também o tempo, ou seja, você tem a célula operacional em todo o tempo. Você consegue garantir um resultado muito importante quando você tem essa interação. E com isso, o que a gente chega na seguinte condição? E esse é um estudo do MIT. A colaboração homem-robô
é 85% mais produtiva do que só o humano ou robô sozinho. Agora a gente vai entrar nesse contexto. Então, a pergunta-chave é: o que é produtividade? Como você obtém, né, uma maior condição do seu processo? A gente responde aquelas perguntas e começa a atrelar essa colaboração entre homem e máquina, que traz um ótimo resultado para a sua linha. E aí também vem algumas condições, né? Eu ponho um robô ou ponho um cobot versus um humano. Eu acho que a pergunta certa não é essa, mas principalmente trazendo aquela condição da MIT, é qual é o resultado esperado quando você tem os dois trabalhando junto e principalmente quando você tem um operador com a cultura da empresa, o conhecimento do todo. E aí, claro, as possibilidades são infinitas, né? Desde você colocar uma célula com o operador fazendo N tipos de operação, né? Nesse caso aqui, né? O robô com um sistema de luvas, né? Sendo referenciado também pelo homem, né? Você consegue ter toda essa operação e garantindo também a precisão, a destreza e também a flexibilidade e entendimento do ser humano de fazer a operação. Sem contar outros tipos de aplicações, né, que não são industriais nesse caso, mas que podem trazer, né, uma noção geral das possibilidades que essa interação, ou seja, essa versatilidade da robótica traz com o ser humano. Pessoal, eu agradeço. Esse é o meu contato. Eu fico à disposição também para responder as perguntas. Joia, perfeito. Gustavo, obrigado por sua apresentação. A gente fica contente de ver esses números, né? Porque a gente entende muitas vezes, né? A gente tem a visão binária de ou é homem ou é robô, né? Uma coisa ou outra, né? E o que você mostra aqui é um pouco de uma visão que, na verdade, a gente, quando une, né, as duas coisas, a gente pode ter aí um resultado bem expressivo que você colocou, né? 85%. Isso é uma realidade hoje ou ainda precisamos educar mais para que esse conhecimento seja repassado, Gustavo? Eu vou passar, Renan, primeiramente, obrigado pela pergunta. Essa é uma condição Brasil, tá? Eu entendo que aqui a nossa relação, principalmente com investimentos e entendimento de linha, são mais voltadas entre um ou outro, né? Ou você coloca robô ou você deixa o ser humano, principalmente nas condições envolvendo a headcount, né? O custo de uma linha, mas isso poderia se tornar, obviamente, um avanço na nossa indústria nacional, né? Quando a gente busca, ao invés de somente resultados financeiros, né? O resultado produtivo, né? Quando a gente fala do output de linha, throughput também, eu acho que essa condição a gente vai ver, talvez, no médio e longo prazo, né, na indústria nacional. Perfeito. Bacana, obrigado, Gustavo. A gente vai abrir para perguntas no final, então quem tiver perguntas adicionais, por favor, pode enviar, que depois a gente vai receber e com certeza conseguir responder no final. Vou pular para a próxima apresentação da Vison Marques da Energy Telecom, que vai trazer para a gente uma visão de indústria 4.0, né, mostrando os impactos, logicamente, também que traz a robótica, mas também sobre uma ótica legal, né? Trazendo um pouquinho os conceitos de LGPD e também trazendo para uma seara que é importante a gente sempre notar que inovações elas modificam mercados, né? Elas trazem uma mudança de perspectiva para muitas áreas e às vezes a gente tem que acompanhar não só a área técnica, mas também áreas legais, regulamentações e tudo mais, mas o Davison Marques traz para a gente aí, na próxima apresentação, um pouquinho desse contexto, integrando uma parte legal, passando pela robótica e explicando para a gente um pouquinho mais sobre a indústria 4.0. Davison, obrigado, está com você a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Ana, não estou vendo aqui meu... ok. Obrigado, boa tarde a todos. Como a evolução dos robôs irão mudar a produtividade e a interação com o ser humano? A ideia da minha apresentação, como o Renan colocou, eu vou dar uma breve pincelada em indústria 4.0, eu vou falar um pouco sobre cibersegurança
e também sobre LGPD, né? Que hoje, né, todo mundo acredita, já vem ouvindo aí o momento, né? O momento é a palavra LGPD, então vou falar um pouquinho para vocês, tá? Então, para iniciarmos a minha apresentação, né? A tecnologia é a mola propulsora para o progresso. Acho que todos concordam com isso, né? E nós temos aí o grande desafio de entender um pouquinho como tudo surgiu, né? E, obviamente, a indústria 4.0 teve o seu primeiro momento, né, na primeira revolução industrial, que foi isso em 1784, né? Que foi a partir do descobrimento da utilidade do carvão, né, como fonte de energia e, consequentemente, da criação da máquina a vapor e da locomotiva. Na sequência, tivemos a segunda revolução, né, que surgiu com o desenvolvimento de novas fontes de energia, além da utilização de um sistema de linha de produção nas indústrias. E a terceira revolução, acho que foi o grande marco, aonde uniu aí o que nós chamamos hoje de tecnologia de ponta, né, aonde começou-se a utilização da informática junto à indústria, né, sendo o computador o grande personagem central deste momento, né. E a quarta revolução, ou indústria 4.0, é onde estamos hoje, né, num ponto em que o homem e a máquina estão totalmente interligados, né, a partir das tecnologias digitais e principalmente de mobilidades. A inovação digital ganha, né, e vem ganhando aí espaços e cresce numa velocidade exponencial. E, principalmente, né, óbvio, né, que todas essas mudanças ocorrem também com mudanças na sociedade. Então, o comportamento da sociedade também mudou, né? Então, nessa linha, eu começo também falando sobre os robôs, né? Hoje não é mais ficção, não podemos mais ignorá-los, né? Já vivemos e damos passos largos a uma vida presente e futura, onde eu busquei exatamente nesse slide trazer aí filmes, né, que retratam muito bem isso, né? Quem é das antigas aí deve ter assistido Blade Runner, a inteligência artificial, Eu, Robô, né? E também como se fôssemos viver o desenho da família The Jetsons, né? Que foi produzido na década de 60, mais exatamente em 1962 e 1963. Eu lembro dessa época somente por YouTube, tá? Não lembro muito desse momento aí, mas era um desenho fantástico, né? Onde a visão da Hanna-Barbera, né, tentou introduzir, né, para as pessoas um mundo imaginário, onde o futuro da humanidade poderia ser carros voadores, cidades suspensas, né, trabalho automatizado, os robôs ajudando as pessoas no dia a dia como criados, né? E todos nós sabemos que a interação entre os humanos, né, e os robôs vem se tornando natural, né? E, obviamente, se tornará tão natural quanto a interação entre os próprios humanos, né? Onde os robôs hoje já têm uma grande ação e interação no dia a dia com as pessoas, né? E a ideia também para essa nossa discussão é trazer tanto os aspectos positivos e negativos, os acertos e os erros, né? E, obviamente, né, como a robotização poderá trazer ou fazer com que as tarefas do dia a dia sejam mais produtivas, mais intuitivas e muito mais fáceis para as pessoas que usam o robô. Seguindo a minha apresentação, eu busquei também fazer uma analogia com o filme do Charlie Chaplin, né, O Tempos Modernos, que foi em 1936, onde ele fez uma crítica fortemente à Revolução Industrial, onde, se vocês lembram, né, o personagem Carlitos apertava parafusos repetitivamente, até que ele foi engolido para dentro de uma engrenagem de uma máquina. Então, aí fica a grande questão, né? A tecnologia ela é fascinante, e sem perceber, ela pode nos capturar num piscar de olhos, resistentes ou não, dominados ou não, e é impossível não se ver, perdão que eu estou com a boca seca, integrado à era digital, fazer com que os computadores pensem como seres humanos ou sejam tão inteligentes quanto o homem pode parecer na ficção. Mas é real e já estamos, né, e já vivemos isso no dia a dia de todos nós, né? Entrando já na questão da indústria 4.0, né? A indústria 4.0 ou quarta revolução industrial é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados que utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas,
computação em nuvem e etc. Né? Tudo isso são tecnologias, que eu tenho um slide lá para frente, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas a indústria 4.0, ela criou o que nós chamamos hoje de fábricas inteligentes, né? com uma estrutura modular, né? Com a internet das coisas, né? Os sistemas cyberfísicos se comunicando e cooperando entre si e com os homens em tempo real, principalmente, né? Essas tecnologias trazem inúmeras oportunidades para agregar valor aos clientes, aumentando a produtividade dos processos, mas sem perder o enfoque, né? Sem perder o enfoque, obviamente, né? As empresas precisam ter aí os seus investimentos certos para ter os seus resultados, né? De forma produtiva. Seguindo a apresentação, a gente fala um pouco sobre desafios, impactos e os benefícios da indústria 4.0. Né? A indústria 4.0 somente pode ser compreendida, obviamente, quando ponderados, se possíveis, forem os seus impactos, que por se tratar de efeitos futuros, podem ou não ser confirmados. Tá? Onde nós temos algumas pesquisas apontando que uma série de desafios e impactos na política, na economia, no setor industrial e principalmente nos modelos de negócio e na sociedade pode ter aí, pode trazer benefícios, como também pode trazer alguns impactos negativos. Tá? E as demandas dos consumidores, somadas às novas capacidades produtivas e tecnológicas, levarão à criação de novos modelos de negócios, né? E principalmente de serviços orientados a atender às demandas individuais dos clientes e fornecer soluções para problemas em um contexto caracterizado por redes de cooperação entre parceiros de negócios, né? Que isso exigirá, obviamente, com o tempo, né? Das empresas a ampliação de sua capacidade de conectar as cadeias globais de valor e de encurtar o lançamento de produtos no mercado. Falando de tecnologias, né? Nós temos aí algumas tecnologias, obviamente que não estão todas aí, mas essas são as essenciais para a indústria 4.0, né? Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, computação em nuvem, cobots, agora há pouco o Gustavo falou um pouquinho sobre cobots, né? Sistemas de cyberfísicos, né? Que nada mais são do que sistemas cyberfísicos que são compostos por elementos computacionais colaborativos, né? Com o intuito de controlar as entidades físicas de uma indústria, né? Do chão de fábrica, basicamente. Os riscos e as ameaças da indústria 4.0, né? Sem dúvida nenhuma, né, encontramos vários riscos e ameaças na indústria 4.0, né? Os cyberataques, por exemplo, já são um problema, né? Quanto mais uma empresa está conectada, mais sujeita ela está à espionagem industrial, né? A indústria 4.0 exigirá cada vez mais ambientes integrados e automatizados com grande volume de dados. E as ameaças e ataques cibernéticos são cada vez mais frequentes, né, e temidos pelas empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Um grande exemplo, né, que nós tivemos no ano passado, ataques direcionados à indústria 4.0 foram de ransomware, né? Os ransomwares, por exemplo, né, pode parar uma produção e ocasionar perda de dados, né, gigantesco para a empresa. Então, existe aí a grande preocupação com tudo isso e, obviamente, agora, né, sem falar na Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? A indústria 4.0 ela trata com dados, com informações, né? Com informações de fornecedores, de funcionários, clientes principalmente, e para isso precisam ter aí a proteção desses dados e precisamos ter aí também a Lei Geral de Proteção de Dados associada à indústria 4.0. Seguindo, né, vamos falar um pouquinho sobre a importância da proteção de dados na indústria 4.0. Né? Vivemos hoje uma verdadeira revolução digital, tanto no âmbito dos negócios quanto no âmbito da sociedade, né, a vida em sociedade. Com isso, os dados vêm assumindo uma importância cada vez maior para a tomada de decisões, inclusive para a estruturação de negócios. Né? Em uma era em que a qualidade se tornou o esperado, são informações controladas e analisadas pelas empresas que permitem ganhar mais vantagem competitiva com o seu tipo de negócio, né? E as invasões
explorando, né, as falhas e as vulnerabilidades de sistemas legados, por exemplo, né, podem causar uma perda enorme para a indústria. E, além disso, as novas legislações estão aumentando o peso de responsabilidade das empresas quando o assunto é a coleta e uso de dados. Ou seja, a LGPD está presente também na indústria 4.0 e hoje nós precisamos também levá-la a sério, né, e ter aí também atenção no momento que nós fechamos aí a questão da indústria 4.0. Né? Era isso que eu tinha para dizer. Desculpa aí a fala seca. Obrigado. Imagina, Davizon, obrigado. Uma excelente apresentação. Acho que todo mundo conseguiu compreender, né? É sempre a indústria 4.0, como eu comentei da última apresentação do Gustavo, né? A gente traz uma série de mudanças, uma série de inovações e a gente tem que olhar também por esse aspecto legal, né? E uma breve questionamento aqui, Davizon, na verdade uma colocação, se você puder ajudar a gente. Hoje os robôs, muito se fala da LGPD e quando a gente pensa um pouquinho no cerne da questão, a primeira coisa que vem é formulário, dados, né, e coisas mais objetivas que às vezes estão um pouco mais no dia a dia. Mas tem também a questão dos dados aí, que com o avanço dos robôs, né, robôs de visão, robôs que podem um dia extrapolar até o ambiente de fábrica, né, como que é essa questão? Também está coberta na LGPD, a questão de imagens, tudo é dado? Sim, está tudo coberto, né? Quando se trata de informação, de dados, né? Existem pela LGPD existem várias classificações de informação, né? E elas devem ser protegidas, né? E principalmente ter aí a permissão, né? Ou não, de circular ou disponibilizar aquela informação. Então, existe um momento que você tem que analisar todas as informações, os dados que circulam dentro da empresa e, obviamente, ter aí a preocupação de protegê-los, né? E principalmente, se esse dado for pertencer a alguém, você precisa ter o consentimento daquela pessoa para que esse dado seja liberado, seja publicado, né, de forma a não prejudicar a imagem daquela pessoa. Então, a preocupação existe em todos os sentidos, né? Falando em dados, falando em informação, é necessária a proteção. Perfeito, joia. Eu vou aproveitar já aqui para... Eu já apresentei o Marcelo, mas você não estava com a gente. Fico feliz que está aqui com a gente agora, nesse momento. Eu vou repetir a introdução aqui do Marcelo. Marcelo Nascimento possui 36 anos de experiência, sendo 13 trabalhados em projetos, instalações industriais de engenharia, 23 anos em automação, atua como gerente de vendas nacional, né, de vendas técnicas, perdão, da Kuka, dentro do segmento de indústria geral, além de graduação em engenharia industrial elétrica e pós-graduado em administração de empresas e marketing pela USP. Marcelo, tentando agora linkar, né, eu acho que o nosso painel hoje traz um link entre os robôs e os humanos, né, e a nossa missão aqui como moderador e painelistas é conectar as apresentações para a gente ter uma boa discussão no final. Viemos de uma visão que o Gustavo colocou, né, desde trazendo ali quando unimos, né, humanos, robôs, temos aumento de produtividade. Essa interação tem uma questão de indústria 4.0, que é no cerne dos robôs, mas não é só isso, né? O que o próprio Davizon trouxe para nós. Temos uma visão legal, preocupações aí de indústrias cada vez mais conectadas, né? A gente os robôs, eles sempre foram retratados, principalmente em filmes, né? Dentro de uma perspectiva onde a gente tinha que temê-los, né? E na verdade é o contrário, né? Eles vêm sempre para ajudar e sempre dentro de uma perspectiva de aumento de produtividade na indústria. Traz para a gente, então, um pouquinho a sua apresentação, se você também quiser usar o seu 1 minuto que a gente não conseguiu fazer antes para se apresentar, e seja bem-vindo ao painel. Perfeito. Eu quero aproveitar a oportunidade, pelo pouco tempo que nós temos, né, para passar uma série de informações e tentar ser bastante objetivo com vocês, porque, logicamente, a robótica é hoje um segmento que, para alguns, é totalmente novo, para outros é uma coisa que já vem andando em função, principalmente, quem tem acesso à parte de países da Europa, Estados Unidos e Ásia.
que hoje é onde está concentrada a maior população de robôs e o crescimento exponencial. Eu queria iniciar minha apresentação com alguns dados, com alguns números estatísticos obtidos através da IFR, na próxima tela, que seria o International Federation of Robotics, que ele coleta, através de todos os fabricantes de robôs, dados estatísticos de uma série de atividades. Então, antes de entrar no comparativo dessa interação de robôs industriais versus colaborativos e a interação com o homem, eu queria mostrar para vocês, dar a oportunidade de saber com o nosso país qual é a estatística de robôs atualmente. Falando de robôs industriais, vocês podem reparar, a situação, por exemplo, num gráfico que mostra aí a Singapura como o país onde tem a maior densidade de robôs instalados, industriais. Só para vocês terem ideia, como é que é feito isso? Com a população toda, cada 10 mil trabalhadores, a quantidade de robôs que possui nesse país. Vocês podem reparar que são 911 robôs para 10 mil trabalhadores. E aí, escalonadamente, vem andando nesse gráfico para a direita, onde você pode perceber que existe uma linha vermelha que mostra qual é a média mundial. Olha só, Singapura com 911 robôs. Nós temos aí praticamente o Brasil, 70% de todos os robôs industriais, basicamente, eles estão concentrados em 5 países. Na próxima tela, acho que vai poder observar um pouco melhor esse número, por favor. Bom, aqui eu acho que aproveitando esse slide, hoje a população de robôs para cada 10 mil trabalhadores no Brasil são de 33 mil robôs. Sendo que o Brasil, a média, são 10 robôs para cada 10 mil. Então vocês veem o potencial que nós temos de crescimento ainda dentro do nosso país. Ou seja, praticamente estão engatinhando, se vocês observarem a sequência desse gráfico. Então, nessa tela, vocês observam aquilo que eu comentei inicialmente, né? Os 5 primeiros países, que é China, Japão, Estados Unidos, Coreia e Alemanha, praticamente desses 5 países, 70% da população dos robôs estão concentrados neles. E você vê aqui à sua direita a indicação da população em cada país. Então, para vocês terem uma ideia, né? Na China, com 1,4 bilhões de pessoas, de habitantes, nós temos aí praticamente 140 mil robôs aí instalados. Próxima tela, por favor. O Brasil, dentro desse panorama, com aproximadamente 10 milhões de habitantes hoje, vocês reparem que nós temos no total instalado aqui, por ano, 1.800 robôs na média. Então, vocês veem que a evolução, ano após ano, tem sido assim, bem menor. Nessa tela aqui, então, nessa tela, gente, nós temos aí a totalidade de robôs instalados desde 2009 até 2019, que é a estatística consolidada. Então, vocês veem que 2018 foi o ano que nós tivemos o maior crescimento populacional de robôs, cerca de 2.200 unidades. Esse ano de 2019 foram 1.800 e alguma coisa. 2020 ele deve ficar um pouquinho menos que 2019. Essa é a estatística que a gente está mais ou menos percebendo. Então, até agora, como recorde de 2018, dentro dessa evolução escalonada que estão aqui apresentadas para vocês, 2018 foi o nosso melhor ano aí de crescimento de robôs no Brasil. Isso nós estamos falando de robôs antropomórficos industriais. Não estamos nem falando ainda de robôs colaborativos, que é um pequeno percentual disso tudo. Próximo, por favor. Estima-se aí, até 2023, que haverão mais de 4 milhões de robôs em operações industriais. Ou seja, somado a população da Ásia, Austrália, Europa e todas as Américas, vocês veem pelas cores aí, azul, Ásia e Austrália, vermelho, Europa, e nessa parte mais cinza, as Américas, que é a quantidade menor. Hoje, para vocês terem ideia, é claro, ver isso através desse gráfico, praticamente o escalonamento quase que exponencial do crescimento dos países asiáticos, né? A quantidade de robôs. E por incrível que pareça, é uma coisa até interessante, onde que teoricamente a mão de obra é mais barata,
hoje está se utilizando mais robôs. Por que isso? Vocês podem ver que a China, por exemplo, que tinha uma percepção de um produto mais de segunda linha, que sabe, entrou, e hoje eles praticamente têm produtos de qualidade e estão evoluindo cada vez mais. Então, você nota que a China, hoje praticamente hoje tem um dos melhores computadores, com todo o projeto e mão de obra, sem utilizar nada das Américas ou da Europa. O Davison já fez na apresentação dele uma ideia, né, sobre essas mega tendências, né, aqui só repetindo e dando mais ênfase: Big Data, tecnologia em nuvem, indústria 4.0, a robótica avançada, machine to machine, né, máquina conversando com máquina, IoT são as tecnologias hoje que estão bastante intrínsecas dentro da robótica. Bom, nessa tela a gente mostra um pouquinho das tendências tecnológicas dentro da evolução da robótica, né? A primeira evolução para os robôs industriais, comumente conhecida por todos. Essa segunda evolução com os robôs, com os cobots, né? A terceira evolução, que seria os cobots sobre uma plataforma móvel. E aí, no futuro, que é a quarta evolução que nós chamamos, que seria a parte de inteligência perceptiva dos robôs, né? Aí onde que você vai ter o braço robótico, onde com um sistema de visão englobada, mas interagindo tudo ao mesmo tempo, tipo um Android mesmo, né? Existe já testes sendo realizados nesse sentido já há alguns anos. Nossa empresa está muito forte nesse aspecto, mas ainda é um futuro, porque isso tende a ser utilizado muito mais para dentro de casa, para a robótica doméstica e principalmente para a ajuda das pessoas deficientes. Isso também vai ajudar muito nesse ponto. E o grande desafio é a relação custo-benefício de tudo isso, né? Com que a produtividade maior faça com que os custos sejam menores, gradativamente. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês um exemplo, na próxima, que seria de uma aplicação cooperativa versus colaborativa, que eu acho que é muito importante destacar isso para vocês. Na próxima tela, por favor. Tem um exemplo, uma foto prática. Nessa foto vocês podem observar onde tem a máquina no centro aí dessa zona vermelha, com o robô em cima, que está na cor laranja. Imagina que esse robô está alimentando um centro de usinagem. Retorna, por favor. Pode firmar nessa aí, por favor. Nós temos um centro de usinagem, o robô em cima. Essa zona vermelha é a zona amarela é a zona onde que a pessoa, ao aproximar desse equipamento, que não tem nenhuma proteção primária, ele vai diminuir a velocidade através de um sistema safe, através desse, vocês estão vendo aí o robô, mais um sistema de escaneamento, toda essa área. Então, à medida que o scanner detectar uma pessoa nessa zona amarela, ele vai diminuir a velocidade, através do sistema safety, que é um software intrínseco a esse robô. Quando ele adentra a área vermelha, o robô para que a pessoa faça, por exemplo, alimentação ou a recarga da máquina. A hora que ele sai da zona vermelha, ele começa a trabalhar na velocidade, e na hora que ele cruza a zona amarela, ele de volta para a área livre, aí ele começa a trabalhar a 100% da velocidade. Então, esse é um tipo de atividade cooperativa, ou seja, através de um software safe do robô, ele vai monitorar a área de ação de trabalho para que seja monitorado de forma garantida. Próximo slide, eu já tenho uma outra exemplificação para vocês, para mostrar essa comparação. Aqui nesse slide vocês podem observar, do lado direito, nós temos um robô, o mesmo que estava na tela anterior, onde que ele é comandado pelo sistema Safe Operation. Então, na parte laranja é a parte onde o operador, vendo de cima, né? A parte laranja, o operador adentrando essa área, ele para. E na parte amarela, ele vai diminuir a velocidade, para que a pessoa possa fazer alguma coisa, mas sem parar com o robô. Você repara que nessa mesma célula, com o mesmo componente da célula ao lado, nós temos uma área total de 12 metros quadrados, né?
Já do lado esquerdo, nós temos um robô colaborativo, com o mesmo produto, com a mesma característica, com um quarto da área, ou seja, 3 metros quadrados. Por quê? Porque de maneira segura, com o software do robô colaborativo, o operador ele pode ficar em qualquer área no entorno dessa máquina que não vai ter nenhuma complicação com o robô. Para unir tudo isso, na próxima tela, mais uma, eu vou concluir a minha apresentação com um vídeo prático, mais ou menos em torno de 1 minuto e meio, onde ele vai mostrar para vocês uma pessoa com o robô colaborativo, trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, interagindo para que a pessoa que esteja fazendo, por exemplo, uma determinada força não tenha nenhum problema ergonômico, e também tem a interação entre a máquina e o robô. Pode rodar o vídeo, por favor. Orange Intelligenz. Orange Intelligenz. Enfim, eu não sei se todos conseguiram pegar o conceito, né? O robô na mesma área de trabalho do ser humano, onde aquela operadora estava alimentando a máquina com algumas peças, e em alguns momentos o robô tocava nela, a hora que ele sentia que existia um obstáculo que não era conhecido naquele momento, que ela não deveria estar naquela posição, ele para instantaneamente e recomeça sem ter que ninguém apertar nenhum botão. Tudo isso através de um comando automático. Então essa é a verdadeira situação do robô colaborativo numa linha de trabalho real. Desculpa, quero pedir desculpa aí porque eu não estava no comando dos slides e aí tiveram esse delay, mas espero que possa ter observado aí o conceito principal que eu quis passar. Perfeito, joia. Obrigado, Marcelo. Deu sim, conseguimos compreender. O vídeo acho que mostra bem, né, a diferença quando você tem um robô colaborativo, né, para a segurança ali do operador e principalmente para a continuidade do processo, né? Se tivesse um convencional ali, a gente consegue imaginar o que teria acontecido. Então, com certeza, eu já vou pegar até esse conceito, a gente está com um tempo bem curto, para já ir para uma pergunta que conecta com até a apresentação do próprio Gustavo, né, que também trouxe essa parte de colaborativos. Eu gostaria de saber de você, Gustavo, quais aplicações, né, você indica o uso de robôs colaborativos, quais aplicações a gente tem que continuar com o convencional. Eu acho que tem uma parte da robótica também que vem trazer outros tipos de robôs, né? Exemplo, alguns robôs da Boston Dynamics que tem uma configuração totalmente diferente, né? Que tentam imitar muito mais, ao invés de ser um braço só, ele tem 4 braços controlados dinamicamente e tudo mais. Gostaria de saber, emendando nessa segunda parte da pergunta, então, quais
aplicações colaborativo, quais convencionais, e se você acha que no futuro da robótica industrial os robôs vão se parecer mais com os seres humanos. Beleza, Renan, muito obrigado pela pergunta. Acho que é um ponto muito abrangente esse, mas vamos tentar colocar cada um no seu ponto, tá? A robótica colaborativa, ela veio mesmo, né, como abordado por mim e pelo próprio Marcelo, para cooperar com o ser humano. Enquanto a robótica tradicional, né, fazendo um pouco mais esse adendo, você acaba indo para a linha mesmo de montagem, algo mais pesado, né, mais rápido que você tem para operar mesmo, né? Com a robótica colaborativa, você já vai conseguir transportar aplicações como uma paletização, um encaixotamento, até mesmo um parafusamento, ou seja, aplicações hoje que é feita pelo próprio ser humano, na velocidade do ser humano, né, considerando uma pessoa, né, na qual você tem essa operação de uma forma contínua, né. Caso você tenha necessidade de extrapolar em termos de velocidade, extrapolar em termos de carga, aí você já está começando a falar de outros tipos de robôs, como, por exemplo, alta velocidade, os caras, os aranhas, né, os próprios ágilos da Kuka, como, por exemplo, aplicações mais pesadas, como movimentações de chassis automotivos também, são aplicações que hoje não são feitas por ser humano, né, mas você acaba utilizando robôs tradicionais para fazê-la. Então, trazendo mais para a área do colaborativo, paletizações, se você tem aplicações hoje de solda, que você precisa auto-mix, né, muita flexibilidade de linha, você precisa de integrações mais rápidas, você precisa de mudanças de processos constantes, a gente está falando de robô colaborativo. Né? Programações mais facilitadas, na qual você tem toda essa operação. Trazendo um pouco o que você comentou por último, né, que é a relação do Boston Robotics, né, um pouco mais da relação desses robôs. Entendo que é bem interessante, né, a função do Boston. No conceito atual, está sendo utilizado mais para uma interação com o homem e não diretamente para aplicações industriais. Eu acredito que num futuro não tão distante, né, mas trazendo um pouco mais a questão do humanoide, isso possa existir para essas aplicações onde você tenha um pouco mais de movimentações, onde você tem mesmo essa questão do humano. Mas tratando-se um pouco da cooperação, né, da colaboração entre ambos, é aí que você já começa a trazer a questão do colaborativo. Você acredita, Marcelo, que indústria automotiva, várias outras indústrias, a gente já vê uma produção sem seres humanos. Na indústria automotiva, você acredita que um dia teremos 100% da produção feita por robôs? Olha, eu posso citar para vocês como um exemplo prático que praticamente hoje, na automotiva, que é a pergunta que você está fazendo, 100% eu acho, eu não vou dizer para você 90, 95 sim, mas 100% mais difícil. Por quê? Pegando um exemplo prático, a BMW, eu tive a oportunidade de visitar a matriz da BMW na Alemanha em 2008, ou seja, nós estamos em 2020, 12 anos atrás. Naquela oportunidade, como eles têm algumas centenas de robôs instalados, você passa por áreas como a parte de solda, que pode trabalhar no escuro, totalmente no escuro, né, porque o robô não precisa enxergar, ele é programável. Área de estamparia, onde você tem pelo menos um homem só, fazendo só cuidando do painel principal, o restante, toda a área de estampo é automática, robotizada, até para descarga de ferramentais, para vocês terem ideia. Então eu digo para você assim, 100% eu acho que não. Mas falar de um número entre 90% e 95% é bem provável e nós já estamos vivendo essa era. Ela não é futuro. Tá? Eu acho que o que vai ter de interação maior são um pouco da apresentação que o Davison colocou. Mais interação para você monitorar a distância, você ter dados no teu celular ou através de algum outro computador em que você vai poder interagir tanto para manutenção preventiva ou corretiva à distância. Isso sim, eu acho que vai ser a próxima evolução. Isso já está acontecendo, mas eu acho que vai ampliar essa gama.
Perfeito, joia. Davison, eu vou pedir desculpa, a gente está sem tempo, mas como temos os espaços aqui das considerações finais, eu vou colocar um pouquinho a conexão, a importância, né, da indústria 4.0, perdão, com a LGPD, se você puder comentar um pouquinho e trazer as suas considerações finais já. Tá. Obrigado. Acho que a grande dúvida, né, que fica no ar é como se preparar, né, para a indústria 4.0, tendo sempre como foco a LGPD também, né? Então, eu acredito que para ter essa preparação, né, para estarmos e as empresas entrarem de cabeça na indústria 4.0, é preciso inicialmente avaliar bem as necessidades das empresas, dos projetos internos principalmente, né, e as tecnologias que obviamente são diversas, eu mostrei algumas para vocês aí, mas precisamos definir quais são os aplicáveis, né, quais são as tecnologias que são aplicáveis, até como o Marcelo colocou agora há pouco ali. E além disso, né, precisamos ter também a importância de treinar as pessoas e capacitar os colaboradores para a indústria 4.0. Tá? Isso é muito importante, né? E, obviamente, atrelada à LGPD, né, nós precisamos ter em mente também que precisamos encarar a LGPD, né, como mudanças ou transformações de padrões dentro da empresa, e não simplesmente para estar de acordo com a lei. Né? Nós precisamos ter que a empresa esteja preparada para o que vem por aí. A LGPD é um marco, né, e nós temos que estar preparados para ela e principalmente ter aí essa preocupação de proteção dos dados e das informações. Tá? Esse é o que eu gostaria de colocar para todos. Agradecer novamente a oportunidade, né? Fica aqui aberto para vocês visitarem a Engie Telecom. Nós estamos ali no Parque Tecnológico, né? Ali na sala 509, e será um prazer receber todos vocês lá. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gustavo. Vocês são feras em robótica. Aprendi muito com vocês nesses 2 dias. Obrigado, Davison. Gustavo, vamos lá. Considerações finais. Eu agradeço a todos pela participação. Eu acho que é um assunto que precisa ser bastante estressado, bastante estudado para a gente conseguir evoluir, principalmente com a robótica, não só a colaborativa, mas a convencional também, para dentro do nosso mercado nacional. Eu acho que é uma questão muito importante. Agradeço a todos, agradeço o Renan, Davison, Marcelo e toda a equipe envolvida, né, novamente, por participar do painel de vocês. Perfeito, joia. Obrigado, Gustavo. Aqui também agradeço a parceria aí. Acho que o Marcelo já está ouvindo a gente, Marcelo, agora? A gente agradeço aqui, Gustavo, só aproveitando a nossa parceria, né, aí com a Universal. Quem também, por favor, queira acompanhar um pouquinho, a Altasa faz um trabalho conjunto também com a Universal Robots em inspeção de qualidade. Quem quiser acompanhar, altasa.com. Marcelo nos escuta? Acho que não. Ok. Pessoal, vou para o encerramento então. Marcelo, peço desculpa, acho que a gente está com algum problema técnico, a organização pede para finalizar, mas eu acredito que deu tempo da gente expor todos os conceitos aí do futuro da robótica, como isso vai afetar as nossas vidas, e agradeço também em nome da RM Vale a parceria e toda a audiência de hoje. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Renan, Gustavo, Davison, Marcelo, muito obrigada pelo comprometimento de vocês com esse painel, foi muito bom, tá? Um ótimo descanso para vocês, nos vemos durante aqui o nosso evento. Bom, esse foi o nosso último painel de hoje, agradeço imensamente aos nossos palestrantes, mas também a você, nosso visitante, mais de 900 pessoas nos acompanharam hoje aqui de forma online no nosso 3º dia de evento. E amanhã, né? Nosso último dia, um dia todo dedicado ao varejo. Vamos mostrar soluções em automação tecnológica, tanto aos prestadores de serviço como também ao comércio. Serão 4 painéis dentro da programação da RM Vale TI e 2 painéis dentro da programação do Fórum da Indústria Espacial. A programação completa, você já sabe, está aí no site, é só se programar e participar aqui com a gente. Nos vemos então amanhã, a partir das 9 horas.
O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.